Olá, Elaine, como vai você? Que saudades! Muitas saudades e você mora no meu. Estava, na verdade, morrendo de saudades. Faz tempo que a gente não se encontra, né? E a gente ficou um tempo muito juntinho, juntinhas nós duas, fazendo um monte de coisas legais por aí. Mas antes da gente começar, eu quero falar que a Elaine é uma aluna muito querida e depois dela ter feito quase todos os cursos, não foi, Elaine? Foi. A Elaine é arquiteta e acabou fazendo com que todo esse trabalho de Feng Shui fizesse assim uma coisa diferente na vida, mas eu não quero falar, eu quero que você conte, sabe, Elaine? Então, daí a gente conta também as coisas bonitas que nós fizemos juntas. Mas super bem-vinda aqui. Agradeço você ter aceito o convite de estar batendo papo comigo hoje. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Eu acho que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco, né, das nossas coisas e dos nossos aprendizados, né. O Feng Shui me encantou desde, assim, desde 2012, na verdade. Como que E você, ali eu comecei. como que você chegou até mim? O invisível sempre me interessou. Então, o que a gente pode ver além do palpável, né? Isso sempre foi muito importante. Eu sempre senti um pouco a energia das pessoas e dos ambientes. Então, aquela história de quando a gente chega num lugar, a gente sabe mais ou menos, né? E sente isso. Eu sempre senti, embora eu não conseguisse descrever isso com tanta exatidão, né? E aí eu lembro que uma vez eu comprei umas revistas e eu já estava com isso na cabeça, era uma coisa que eu queria fazer e estava você lá. E aí, logo na sequência, eu te procurei e estava começando o primeiro curso. E aí eu me recordo que foi um atrás do outro, porque eu fui me interessando, me interessando, me interessando, e eu fiz, eu acho que do primeiro ao nono, se não me engano. Então foi assim, foi todo um trajeto maravilhoso, né? E como que você começou a aplicar nos seus trabalhos? Eu não sei hoje como que você utiliza, mas eu mesma já participei de alguns projetos com você, projetos tão bonitos, né? Foi. Então, conta um pouquinho como que o Feng Shui tocou a sua vida, como ele mudou a sua vida em algum aspecto, né, do seu Claro. trabalho, da sua vida particular. Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que geralmente os profissionais eles querem ter diferenciais, né? Mas na verdade, para mim, não era só ter um diferencial e entregar alguma coisa a mais. Não era só isso. Era ver aquilo que não era visto. Então, era proporcionar aquele bem-estar. Então, tanto faz se era na casa do cliente ou na empresa do cliente, à medida que você ia conversando, como você sempre me disse, né, como eu aprendi com você, parece que a gente vai enxergando em 3D, né, com os óculos do Feng Shui, uma série de informações que vão se apresentando. Então, literalmente, o Feng Shui me trouxe a leitura dos espaços, né, a leitura do sentir. E isso não é só no meu trabalho, isso eu aprendi na minha vida. Então, por exemplo, eu adoro frequentar museus, casas antigas, eu adoro ver a arquitetura dessas casas. E engraçado que depois que eu aprendi a transcrever essa energia, a enxergar esse fluxo, os lugares começaram a falar mais comigo. Então, uma vez eu estava em Higienópolis, tem a casa da Dona Veridiana, que foi uma mulher super à frente do tempo. E quando o guia passou por uma sala, ele falou: aqui eles faziam muitos saraus, aqui era discutido isso. Eu senti um arrepio, eu senti a força daquele espaço, eu senti a energia daquele ambiente. Então, tudo isso eu aprendi a entrar nesse universo através do Feng Shui, né? Ele me trouxe esses óculos que eu acho que eu sempre estava buscando e eu estava tentando antes, pela leitura do meu corpo e pela leitura que eu conseguia fazer dos ambientes de uma forma mais clara, né? Então não era mais só a sensação. Agora eu tinha o embasamento também. Então, além de fazer o projeto, é importante você conseguir enxergar aquilo que não é dito, aquilo que a pessoa ou a família está querendo, mas que ela ainda não manifestou, ela ainda não falou, ou ela não sabe muito bem como falar aquilo.
né? Então, você começa a observar nela, no espaço, na família, né? Porque eu aprendi com você que o Feng Shui pode ser aplicado em tudo. Então, no ambiente, na gente, num espaço muito grande, num espaço pequeno, na nossa mesa de trabalho. Então, eu comecei a fazer essa leitura, e isso foi extremamente positivo para mim, que consegui começar a aprender a cuidar mais da minha energia, e para os ambientes, né? Que, na verdade, à medida que ele se comunicava, eu conseguia oferecer melhores soluções. Você não aprendeu a enxergar em 3D. Você saiu do 3D e você foi para o 5D. Exato. É que o 3D é o costume da gente falar das imagens, né? O Mas 3D é isso é o mesmo. que todo mundo faz. É a holografia do espaço, né? Então, às vezes ela é manifestada pela energia, às vezes ela é manifestada por cores. Então, dependendo de como é feita essa leitura, porque é engraçado que eu comecei a perceber que muitas vezes eu encontrava a família e aí quando eu apresentava a solução ou o projeto, ela falava: "Nossa, era isso mesmo? Como que você conseguiu traduzir?" Então, na verdade, é o visível e todo o embasamento da faculdade, dos cursos, da parte de arquitetura e decoração que me proporcionou. Vamos contar assim, mais do que a energia, mais do que o Feng Shui, o espiritual, tudo aquilo que está permeando o ambiente, né? Tudo aquilo que permeia a gente o tempo todo. Então, para mim, foi muito válido. E aí, cada curso então, do básico ao intermediário, aos cursos avançados, ao curso que você fala sobre os ambientes comerciais, um foi complementando o outro, como uma malha. Por isso que é tão importante, quando a gente começa também uma formação e se identifica com aquilo, a gente ir até o fim. E não fazer só um pouquinho. A gente se dá de presente essa abertura, esse aprendizado, esse conhecimento, que na verdade isso depois é compartilhado com as outras pessoas, né? Qual é o efeito nas outras pessoas? O que traz? Olha, é assim, eu acho que traz um entendimento de que a casa realmente é uma segunda pele. Eu acho que por um bom tempo as pessoas, depois que a obra ficava pronta, com todas aquelas questões, sabe, às vezes de estresse de obra, de pós-obra, ela sentava no sofá e falava: "Nossa, ficou do jeito que eu queria". Então, muitas vezes, era mais do que só a reforma ou a decoração ou o revestimento. Era aquela casa abraçando ela, né? Era aquela casa falando: "Vem, senta aqui que agora eu vou te acolher e vou te reenergizar". Então, eu acho que é um pouco isso, né? E, é claro, sempre respeitando. Tem pessoas que adoram e que querem saber mais. E aí falar: mas e agora para o meu relacionamento? Isso sempre foi uma pergunta muito frequente. Mas e aonde eu vou colocar a minha melhor posição para a cama ou para a minha bancada de trabalho? Então, esses pontos sempre foram muito questionáveis, né? Eu acho que todo mundo quer melhorar, né? Então, eu acho que se a gente tem ferramentas e vai buscar ampliar ferramentas para melhorar, não só a parte do intelecto, né? Mas todo o entorno. Eu acho que é aquela lei do ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. E eu, É. assim, o que poucas pessoas sabem é que o retorno para o cliente, assim, indescritível mesmo, porque vai afetar todas as áreas da vida dele. Vamos Sim. supor que uma pessoa, um cliente chegue para você e tem uma área faltante na prosperidade. Você não vai Uhum. alertá-lo daquela área? Claro. Você vai poder fazer esse seu olhar é importantíssimo, porque na hora de fazer um projeto, você pode modificar o projeto para que ele não tenha a área faltante, ou se ele já tem o imóvel, você pode conduzi-lo para fazer a correção, para que ele, de Sim. fato, se torne uma pessoa bem-sucedida. Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ser próspero nessa vida, não é? Quem? Exato. Então, Exato. essa é uma forma muito bacana de você poder ler os espaços, como você aprendeu a ler, e hoje você faz isso para os seus clientes, independente deles quererem fazer com Feng Shui ou não, eu tenho certeza. Uhum. Sim, porque na verdade isso é incorporado, né? A Elaine hoje, ela é uma somatória de tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela vivenciou. Então, o que eu procuro oferecer, o que eu procuro projetar, o que eu procuro falar,
à medida que está sendo feito, né, elaborando o projeto, é tudo aquilo que eu trago na bagagem, né? E foram bastante tempo dedicado a esse estudo, e eu continuo estudando até hoje. E às vezes eu vejo que tem alguma coisa emperrada, e aí eu paro e olho e falo, mas espera aí, deixa eu ver aqui, o que está passando que eu ainda não vi? Muito Então, bom. assim, são aliados que a gente vai ganhando, né? Tem São gente que aliados. tem medo do Feng Shui porque falam para mim, vai ter que derrubar a parede, eu não gosto de pintar cor na parede, como que eu vou fazer? O que você falaria para essas pessoas, Elaine? Então, eu acho que é assim, né? A gente não precisa deixar o Feng Shui estereotipado. Por exemplo, a gente só resolve por cor, ou a gente só resolve quebrando tudo. Não. Tem vários níveis de soluções e correções quando necessário. Então, eu acho que também a gente acaba oferecendo aquilo que a pessoa está disposta a encarar naquele momento, não só de tempo, mas financeiramente também. Então, existem alguns casos que é importante a gente falar, olha, se a gente mexer nessa área, existe um ganho aqui, mas na contrapartida, essa área aqui está muito boa, nós podemos mantê-la do jeito que está. Então, eu acho que a gente consegue sempre fazer uma balança, né? E às vezes, por exemplo, a casa está prontinha, são ajuste de móveis no lugar, né? São coisas que a gente consegue acrescentar sem precisar colocar tudo no chão. Lógico. E aí, é claro, se você já começa um projeto olhando para essas premissas, existe um ganho de tempo e um ganho financeiro também, porque isso já é avaliado num primeiro momento, do que você esperar a casa fica completamente pronta para falar, agora eu vou chamar a Silvana, ou agora eu vou chamar a Elaine, ou agora eu vou chamar... Já vai trabalhando junto, né? Muito embora eu não faça as curas transcendentais, né? Isso eu sempre coloquei desde o princípio, que aí eu acho que é uma outra questão, um outro olhar. Na verdade, como eu sempre tive envolvida na parte mais densa, que é a parte do mão na massa, eu sempre procurei colocar isso, né, de uma forma no projeto nativa ali, nasce junto com o projeto. Mas na hora de passar para as curas transcendentais, eu sempre passo a sua indicação, que aí eu acho que vai para um outro patamar, né? Vai para um outro patamar de realizações dentro, né? E eu acho que assim não dá para a gente querer abraçar tudo, sabe? Exatamente. Oferecer a cura transcendental, fazer a reforma, fazer a obra, fazer a decoração, correr atrás e supervisionar. Eu acho que a gente pode fragmentar e assim eu ofereço o meu melhor dentro daquilo que eu me predisponho a fazer. E aí dentro do Feng Shui você tem o maior know-how de pessoa que eu conheço, então a pessoa com certeza vai estar na melhor mão, no seu colo ela vai estar no melhor lugar, e aí fica aquilo que eu posso ajudar, que cabe a mim ajudar naquele momento. Você sabe, Elaine, uma das coisas que eu mais gosto é começar qualquer projeto juntamente com o arquiteto. Primeiro, porque eu respeito demais o arquiteto. Eu tenho uma paixão pela arquitetura. Eu trabalhei muitos anos com decoração, depois eu tive uma construtora durante muitos anos, eu construía casas. Eu era tipo mestre de obras mesmo, sabe? Eu ia lá, eu cuidava, mas eu não gostava não, eu fazia porque tinha que fazer. Eu gosto do finalmente. Então, eu venho para trazer o brilho, sabe? Trazer a alegria, o toque, para trazer realmente essa coisa, esse diferencial na vida das pessoas. Por essa razão, eu prefiro começar, mesmo porque eu não tenho conhecimento para isso, eu venho junto com o arquiteto para fazer o projeto de arquitetura, se possível, desde o início, se não, para fazer uma reforma, ou até só para fazer uma decoração. Aí sim, nós vamos ter um ganho maior. Na verdade, quem vai ganhar é o cliente, porque ele vai ter o especialista de cada área. Sim, e quantas pessoas em comum a gente construiu, né? E quantas pessoas que quando me procuraram já conheciam você, ou vice-versa. Então é assim, é exatamente o que você falou, que é cada um atuar aonde sabe que pode entregar o seu melhor, né? E eu acho que se a gente unir o mundo palpável, né, com o mundo da energia, com o invisível, né, com toda essa força
que também isso é muito ancestral, então tem aí uma bagagem de força muito grande, né? Se a gente consegue traduzir isso tudo, com certeza, assim, o resultado é 10 estrelinha, estrelinha, estrelinha. É isso aí. Eu lembro que nós fomos em várias lojas de decoração, Elaine, e nós fizemos um tour por todas as lojas fazendo palestras juntas. Foram muitas, na Gabriel Monteiro da Silva, foi no Shopping B&B, e as pessoas ficaram surpresas com o conhecimento que, pela mídia, foi divulgado de uma forma mais, vamos dizer, básica. Quando a gente começa a contar como que funciona e os resultados, as pessoas se surpreendem. E aí muitas delas chegam até nós com tanta vontade de melhorar, melhorar em todos os sentidos, melhorar a vida como um todo, a saúde, o amor, prosperidade, ser mais reconhecido. Você tem tudo isso dentro da sua casa, né? Dentro do seu espaço, está tudo marcado. Você não sabe ler hoje como que vai ser Sim, a pessoa? com certeza, com certeza. E às vezes, né, por exemplo, quando eu chego numa casa ou num apartamento e a pessoa começa a me contar a história dela, só de olhar, você vê essa sincronicidade se apresentando, né? Você vê que o que ela está falando é o que o espaço está ali apresentando. E depois, o mais legal de tudo é que essas dificuldades, os problemas que ela tinha, na hora que você faz as mudanças, como melhora a vida? E eu, sinceramente, até hoje, depois de mais de 30 anos, eu me surpreendo, sabe, Elaine? Eu trabalho bastante com isso e tenho ainda esses momentos de surpresa e de impacto. Falo, gente, como que pode ter acontecido tudo isso? Olha que coisa boa, né? A pessoa que, por exemplo, está tentando vender um apartamento há 2, 3 anos, um apartamento cheio de problemas, ela com dívidas enormes, não pagava condomínio, né? Ensina um método, vamos chamar, que nós chamamos de curas transcendentais, um método. Depois de um mês, a pessoa vende, que tinha tudo para não vender, porque estava com processos, dívidas, tudo amarrado, vendeu. Então, olha que Sim. coisa bacana, como você pode se livrar também de problemas graves na vida. A pessoa estava sem dinheiro, até para comer. E como ela pode transformar a vida dela. A pessoa não para de me escrever, de me agradecer. Silvana, eu não acredito. Silvana, eu estou comprando meu apartamento. Ela está feliz comprando outro apartamento, onde ela não mais tem dívidas. Olha que coisa boa. E é engraçado que assim ele passa a ser a nível visual, né? A pessoa consegue enxergar isso. E isso é sentido também, né? Quando o projeto é apresentado ou quando a obra está pronta, a pessoa fala: Nossa, tá tão bom, tá tão legal, mesmo que ela não consiga dizer o que é esse legal. Não estou falando do estético, né? Eu estou falando de novo daquela coisa da resolução de áreas da vida que às vezes estavam amarradas, né? E assim a gente vê que ele está retratando todas as áreas. Então, assim, o mais comum, pelo menos o que mais me perguntam, é referente a relacionamentos. Mas eu não digo nem relacionamentos só amorosos, não. A todo tipo de relacionamentos, amigos, trabalho, todo tipo de relacionamento. Né? Essa é a grande questão, né? Eu sabia que você não queria ser uma profissional de Feng Shui, mas você continuava fazendo os cursos. E vinha, e se eu criar mais algum, você é capaz de voltar ainda depois de tantos e tantos anos, né? Então, o que te atrai? O que faz essa mudança? O que traz para você? Para mim, eu posso dizer assim, agregou a nível ser humano, né? Assim, eu, Elaine, agregou a nível ser humano. Para mim, tudo ficou muito mais claro, porque não é só a casa ou não é só o espaço de trabalho, é o meu modo de relacionar. É eu reconhecer o que estava dentro de mim e automaticamente ver isso ser alterado por fora, né? Então, assim, para mim foi excelente. E é isso,
são as meditações, o passar dos anos e aquilo está vivo e está chamando. Eu quero saber mais, eu quero saber mais, né? Não é só olhar o básico, a gente está apto a desvendar os quebra-cabeças também, porque a gente tem os desafios o tempo todo, né? Na área pessoal, na área profissional, na área de relacionamento, e isso também traz um entendimento, né? A gente está falando de ensinamentos, ó, que estão vindo, né? Então, eu continuo me aprimorando, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito do mistério, do oculto, do espiritual, então eu continuo cada vez mergulhando mais. Eu adoro ler, então, para mim, quando eu não me lembro de alguma coisa, eu vou nas apostilas, eu vou no livro. Então, eu acho que assim, eu acho que abre duas vertentes, né? Uma é o profissional que quer agregar coisas na vida dele, então, um profissional de arquitetura ou de design de interiores. Super recomendo, não é só o oferecer o a mais, é você mudar como profissional e oferecer, além daquilo que já oferece, um olhar para o bem-estar. E depois, você como humano, né? Então, o que você pode aprender que vai beneficiar você e a sua família, você e o seu filho, você e o seu marido, né? Quando que o que está oculto começa a ser mostrado para você, né? Porque as coisas começam a falar conosco, as sincronicidades se tornam mais frequentes na nossa vida. Ah, vou lembrar de uma coisa, estou te interrompendo. Isso aconteceu um dia, foi bem interessante, que nós tínhamos feito o Feng Shui do seu escritório, né? E apesar de você estar fazendo curso, tudo, mas você me chamou para ir lá. E foi feito. Nós fizemos à noite e você fez algumas modificações. Você lembra que no dia seguinte... Lembro. Essa história eu acho tão bonita. Lembro sim, foi o Mauro, um grande amigo, ele trabalhava nos computadores e aí ele falou, nossa, Helene, o que vocês fizeram de diferente? Está com uma outra energia, um outro astral. Então, quer dizer, uma pessoa que não estava comigo todo momento, né? Ele faz um trabalho excelente, mas ele tinha ido lá pontualmente aquele dia ver as máquinas e ele conseguiu fazer essa leitura, né? E eu acho também que quando a gente começou a falar isso nas palestras, muitas pessoas conseguiram ter um pouco mais dessa noção. Porque parece que você não está fazendo nada, parece. Quando as pessoas vêm aqui no meu escritório, as pessoas não querem ir embora, que é muito gostoso, porque tem uma energia legal. Já abriu a porta, a pessoa fala, nossa, mas que energia que tem aqui. Eu falei também, só faltava não ter, né? Só falta. Mas é isso, é a leitura, é aquilo que a gente sente. Quantas vezes a gente chega num lugar público e aí a gente fala, nossa, estou me sentindo super bem aqui, dá para ficar bastante. E quantas vezes a gente vai em algum lugar, que seja um restaurante, que seja, enfim, qualquer lugar, aí você fala, acho que eu quero ir embora, né? Tem alguma coisa ali que está mandando essa informação para você. Isso é fato. E ainda bem que você sente e sai, porque tem gente que sente e permanece, né? E aí a gente vai aprendendo também, né? Com os cursos todos, a cuidar da nossa energia, a não pegar tudo daquilo para a gente, porque nesse começo de tantos aprendizados, é também difícil você separar o que é seu e o que é do outro, né? E à medida que você começa a estudar, aí você começa a entender que, ok, até aqui eu posso ajudar, mas daqui para frente a pessoa tem que se comprometer a fazer essa mudança, né? E aí você vê que a pessoa, à medida que ela vê essa mudança se manifestar, ela fala, quero fazer toda a mudança, né? Quero adentrar nesse mundo também. O bacana é quando eu vejo alunos meus como você, que conseguem utilizar de uma forma sábia, da sua forma. Não precisa ser como eu ensinei, você não precisa ser uma profissional de Feng Shui, mas você com certeza se tornou uma profissional melhor naquilo que você fazia, né? Sim. Todos os nossos cursos, o que você vem recebendo de aprendizado, de informações, te acrescentam. Porém, eu acho que esse trabalho da percepção do espaço, propriamente dita, você entender
aonde estão as sutis vibrações comandando o seu espaço e você poder manipular com as suas mãos mesmo, com a sua intenção para melhorar qualquer espaço. Nós mesmos já fizemos um escritório de um cliente juntas. O cliente ficou mais próspero, foi crescendo, melhorou, foi para um lugar maior. Olha que coisa boa. E assim, como humano mesmo, sabe? Eu acho que a gente vem de uma sociedade que é tudo muito ali, preto no branco, você aprende o que está na apostila, o que está no livro da escola, mas é tão mais rico que isso, né? Então, assim, o Feng Shui, ele abre uma porta para que a gente possa adentrar nesse outro lado, que não é só naquele lado que a gente aprendeu desde pequenininho, né? Que é um outro lado que é um ganho, né? Que eu acho que faz realmente a nossa conexão, né? Ou seja, não é só estar no material, mas é transitar entre os universos, né? Porque a gente está aqui para realizar, esse é muito importante. Mas da onde a gente vai buscar as ferramentas, a força, da onde a gente vai se conectar? E quando a gente descobre que a casa pode ser um grande elo de conexão, é genial. É genial. Olha, foi show falar com você. Você sempre essa belezura, né? De fora para dentro, para fora. Você sabe que eu te admiro muito. Você sabe que eu gosto muito desse seu jeitinho tão doce, simpático, né? Falante. É uma delícia estar com você, Elaine. Mais uma vez, eu agradeço você ter aceito o nosso convite, né? Para você estar aqui, para a gente bater esse papo. E assim que possível, vamos começar de novo as nossas palestras. Quem sabe, né? A gente vai passar para mais e mais pessoas e levar esse conhecimento tão lindo. Eu gosto muito de estar junto com você. Eu também, eu quero agradecer, falar que é um enorme prazer, que se eu tivesse aí sentadinha, eu já tinha te enchido de beijo e de abraço, mas você sinta esse amor, Eu sim. mesmo pela tela do computador, e assim, eu adoro quando a gente conversa, eu adoro quando a gente se conecta, na meditação, no curso, aqui, e você pode contar comigo sempre que precisar, que assim, eu sou sua amiga do coração. Você é minha amiga do coração. A gente viu essa relação muito gostosa e te agradeço. E vamos estar juntas, quem sabe um dia, para falar sobre projetos, o que fazer, o que não fazer. Topa vir comigo nessa empreitada aí? Lembra Super que top. de quarto de bebê? Quem sabe a gente fala de quarto de bebê? Vamos? Verdade, vamos sim, eu topo. Bom, linda. Um beijo, beijo, beijo bem grande para você, viu? Tchau, linda. Outro. Tchau.